Então, ô, Lucas, o que eu comecei já a conversar com os meninos aqui é o seguinte: qualquer coisa que você não ouvir, você me fala, tá? Pode ser no chat, qualquer coisa. Bom dia! Fala, João. Seja bem-vindo aí. Obrigadão. Estudar de né, tipo? Isso é bom, né? Então, ó, vamos lá. Como eu estava dizendo, é o seguinte: para a gente poder, né, dar uma passada interessante na astronomia que a gente precisa conhecer para a OPA, é interessante que vocês passem com frequência a pelo menos dar uma olhadinha no céu à noite. E olha, vocês não precisam se preocupar com isso, não, porque eu também não sei tudo do céu à noite, não. Eu não olho para cima e falo para você o número de 3.000, o nome de 3.000 estrelas que está em cima da minha cabeça, não. A gente guarda as principais, tá? A gente guarda as principais estrelas e as principais constelações. Mas aí, quando você estiver sozinho e estiver olhando no céu, aí de repente você olhou para uma estrela e falou, poxa, que estrela que é aquela, né? Aí você não vai saber. E eu não vou estar perto, você vai te falar, porque talvez até eu nem sei. Então, o que eu peço para vocês que vão participar da UBA? Instalem no computador, não, no celular de vocês, um aplicativo de astronomia para olhar o céu. Eu sugiro fortemente o Estelário. É o melhor que tem. E é barato, não, desculpa, é de graça. Então, quando você for olhar o céu, o Estelário é só você virar o celular para cima, apontar aí para o lugar que você estiver olhando, ele te dá o nome das coisas que estão na frente, né, no fundo lá do céu. Você consegue acompanhar, de certa forma, aprender o que tem atrás, o que é aquilo que você está olhando, que constelação é aquela que você está olhando, que estrela que é aquela que você está vendo. Nós vamos ver como é que isso funciona aqui, hoje. Você não, Lucas, que com os meninos que estão aqui. Mas no seu caso, você verá no próximo encontro que a gente fizer aqui presencial, tá bom? Ok. Beleza, então, acredito que nenhum de vocês aqui, aliás, o Luiz já fez a OBA, o Luiz Henrique. Lucas, você já participou da OBA? Não, nunca participei. Não? Então é importante que você saiba mais ou menos o que pede na OBA e qual que é o formato, né? Da OBA, como é que é o formato da prova. A ideia básica é a seguinte, saca só. Primeiro, esse aqui é o site da UBA, tá certo? Bom, por que eu fiz questão de colocar esse site? Pessoal, nesse site vocês encontram todo o material que vocês quiserem utilizar para se prepararem para fazer a OBA. Presta atenção. Vocês não vão ficar bilolados com isso, né? Você sair entrando ali, pegando tudo que tem para ler, não, porque não dá tempo. E além do mais, certo? Vocês endóiam, vocês têm tarefa de escola para fazer. Ok? Eu vou mandar isso aí para vocês. Todo mundo vai receber esses slides. Mas tem umas coisas que vocês têm que ficar de olho o tempo todo nesse site. A maioria das informações vai chegar para vocês no e-mail, por isso que na hora da inscrição eu peço o e-mail. A OBA vai conversar com vocês por e-mail. Não vem nada para mim. Então eles vão mandar para vocês datas, vão mandar para vocês. O que vem para mim é chave de acesso da prova e a prova para poder imprimir e aplicar para vocês. A correção sou eu que faço e eu, ao corrigir a prova de vocês, eu fotografo a prova e mando para eles. Além disso, eu escaneio a prova de vocês com um aplicativo que lê as opções que vocês marcaram no gabarito, e aí o pessoal lá faz uma nova correção para ver se o que eu fiz não está incoerente, certo? Então, é isso que eles conversam comigo. Agora, o que vai cair em prova, que dia que é prova, tudo é com vocês, vai cair no e-mail de vocês, tá? Mas, esse site, bom dia, meninos, entrem aí, tá? Esse site da OBA, ele é importante vocês ficarem de olho nele, porque, principalmente, nessas informações que eles entregam. Por exemplo, as datas importantes. O que tem datas importantes? Se você abrir ele hoje, o que você vai ver lá?
Vocês vão ver que qual que é o período de inscrição para a prova e qual que é o dia da prova. Tá? Uma coisa importante. O dia da prova, a OBA marca. Nós podemos aplicar essa prova em qualquer horário dentro do dia da prova. Ele não pode ser outro dia. Não pode ser em qualquer horário. Então, normalmente, eu aplico essa prova aqui na parte da manhã. Então, se vocês tiverem aula nesse dia, vocês são liberados. Então, vocês vão ficar comigo, fazendo a prova da OBA. E aí, uma vez que terminou a prova da OBA, vocês voltam à rotina do dia normal. Tá? Normalmente é uma sexta-feira. A prova da OBA dura em torno de 3 horas. Então, 3 horas vocês ficam comigo. Passou essas 3 horas, vocês voltam para a aula normalmente. Beleza? Outra coisa importante é o seguinte. Aqui ó, no site da OBA, vocês encontram uma aba, né, que diz provas e gabaritos. O que é essa aba? Essa aba contém todas as provas da OBA das edições anteriores. E tem, além da prova, você tem ela também já corrigida. Então, se por acaso eu resolver uma questão, você não gostou do meu jeito de resolver, você pode entrar lá no site da OBA, em provas e gabaritos, fazer o download do gabarito e ver como é que é a resolução da questão. Ok? Beleza? E uma última coisa, como eu falei para vocês, dentro desse site da OBA, vocês têm todo o material necessário para fazer a prova. Vocês podem estudar para fazer a prova. E esse material fica dentro dessa aba aqui, ó, que é a bibliografia da OBA. Ok? Nessa aba, vocês encontram livros, apostilas, tudo que você pensar de preparação para a OBA tem ali dentro. Ok? Não leia tudo. Não leia tudo. Nem pense em ler tudo. Aquilo ali tem material que dá para você ler durante um ano. Ok? Então, o que é a sugestão agora? Com a prova em maio, nós vamos nos concentrar nos nossos encontros. Eu vou resolver questões da OBA, tá, para vocês. E nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ver que hoje mesmo eu já coloquei ali. Dentro desses encontros, nós só vamos dar uma passadinha, tá, no material teórico que a OBA irá cobrar de vocês. Claro que com o tempo que nós temos, eu não consigo ver tudo. Mas nós vamos ver pelo menos o máximo possível. Tá bem? Tranquilo? Beleza? Bom, e daí, né? Aqui, ó, dentro de provas e gabaritos, vocês vão encontrar aqui, ó, gabarito da prova nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Que diabo de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 é isso? O que acontece? Esse nível de prova, ele é distribuído de acordo com o seu nível de escolaridade. Os níveis 1, 2 e 3 são para ensino fundamental. O nível 4 é o de vocês. É o nível do ensino médio. E aí vocês vão perceber por que ele é o nível 4 agora. Porque quando você pega, por exemplo, esses aqui são os materiais para estudo que tem lá no site da OBA, e quando você vai ver qual que é o conteúdo cobrado, você fica feliz da vida, porque está separado aqui por nível, está muito caro, tá vendo? Então veja, o que o cara tem que saber em nível 1? Ele tem que conhecer a Terra, a forma da Terra, que considera os movimentos, aliás, o movimento da Terra, conhecer o que são polos, equador, pontos cardeais e assim por diante. Note que no material, desse conteúdo da prova, você encontra uma parte de astronomia e uma parte de astronáutica. A prova é constituída de questões de astronomia e astronáutica. Astronomia, como o próprio nome diz, questões que envolvem conhecimento do céu. Astronáutica, questões que envolvem foguetes, lançamento de foguetes. Física. Leis de Newton. Gravitação universal. Eu não sei o que é gravitação universal, nós vamos saber, tá? Pelo menos dar uma pincelada básica. E aí você percebe, por exemplo, que aqui em cima são conhecimentos muito tranquilos. Né? É conhecer a Terra, conhecer sobre o Sol, beleza? Estações do ano e objetos do Sistema Solar. Que objetos do Sistema Solar? Principalmente os planetas do Sistema Solar. E os satélites do Sistema Solar. Todos? Não são todos. Mas, pelo menos, um pouco deles. Tá ok?
Como assim um pouco deles? Vocês precisam saber algumas coisas a respeito da Lua, a nossa Lua, e conhecer pelo menos alguma coisa sobre outros satélites do Sistema Solar, em especial de Júpiter. Vocês verão hoje, vocês vão ver ele, tá? Que satélites de Júpiter? Bom, pessoal, existem 4 satélites principais de Júpiter, que são os maiores, e que são visíveis aqui facilmente. Foram os que Galileu descobriu em 1609. Certo? São chamadas de luas galileanas. São Calisto, Europa, Io e Ganimedes. Se preocupa não. Esses nomes, eles vão aparecer para vocês. Tem alguém tentando entrar aqui, só um segundo. Então você vai ter que ver, você vai ter que saber um pouquinho desses satélites, ok? Na parte de astronáutica, você vai ter que ler um pouquinho, né? Ou conhecer um pouquinho sobre missões espaciais. O que são missões espaciais? O que está acontecendo na atualidade? O que está acontecendo hoje em dia em termos de espaço? Vocês estão mais ou menos sabendo o que está acontecendo? Vocês conhecem quem é Elon Musk? Já ouviu falar nele? Já ouviu falar em Starlink? Né? Starlink não é só que tem lá de internet, não. Elon Musk tem em órbita milhares de satélites, ok? E esses satélites são visíveis aqui a olho nu. Nós vamos observar alguns ali fora, só para vocês poderem ver o que é um satélite visto aqui no chão. Então, você tem que saber a respeito disso, sobre missões espaciais. O que mais sobre missões espaciais? Você me falou como foi a Lua, não foi? Quando foi isso? Que missão que levou o homem à Lua? Quem foi esse cara que pisou primeiro lá na Lua? Né? O que levou esses caras lá na Lua? Vocês têm que saber que houve um foguete muito grande que levou uma nave chamada Apollo. Essa nave Apollo deixou o modo os caras descerem na Lua. Um tal de Neil Armstrong foi o primeiro cara que pisou na Lua. Tá certo? Vai conhecer, pelo menos, o básico. Noções de missões espaciais. Tá ok? Não é nada profundo, não. É só para você ter noção. Agora, a prova da onda tem umas questões de cálculo. Tem. Só que o que a prova da onda faz? Vou mostrar para vocês hoje, aqui na sala. Ela te ensina a fazer a questão primeiro e depois te pede, resolve. Mas ela já te ensinou. Então, leia com muita atenção a questão, que ela vai te ensinar primeiro e depois ela vai te pedir para fazer. Não tem nada de extraordinário, não. Tá certo? É tudo sem calculador. Aliás, ano passado, sem calculador. Foi tudo sem calculador. E aí você vê, por exemplo, a prova de nível 1 cobra basicamente noções de sistema solar e sistema Terra, Sol e Lua. No nível 2, olha só que bacana, você fala de novo de Terra, a origem da Terra, estrutura da Terra, quer dizer, conhecimento da parte interna da Terra, saber que ela é constituída, né, por camadas, a crosta terrestre, o manto, o núcleo interno, o núcleo externo. Você tem que saber um pouquinho a respeito da atmosfera, as camadas da atmosfera, muito tranquilo. O movimento da Terra e suas componentes, tá certo? E, de novo, falando de objetos do Sistema Solar. O que acrescenta aqui? Nós vamos acrescentar aqui objetos que estão fora do Sistema Solar. Galáxias, estrelas, saber o que é ano-luz, qual que é a origem do universo, pelo menos conhecer qual que é a teoria mais aceita, né, a respeito da origem do universo, e conhecer um pouquinho de história da astronomia. Essa parte de história da astronomia, nós vamos dar uma passadinha rápida hoje. Tá? O basicão, aquilo que você tem que ter pelo menos uma noção, para você chegar lá e saber, foi assim, foi pelo menos mais ou menos assim. Ok? E aí começa um negócio interessante. Aí vem a raiva de vocês, aí vem um negócio que vai deixar vocês meio cabulosos. O nível 1 pede isso. O nível 2 pede isso, mais isso. Entendeu? A prova de nível 2 cobra o conteúdo do nível 2 mais o conteúdo do nível 1. O mesmo acontece. A prova de nível 3, veja, além dos conteúdos do nível 2, que já cobra o nível 1, você tem que saber quem está ali, ó. Tá certo? De novo, tem grande coisa de alteração? Não tem. Você tem que saber sobre a Terra. Certo? Conhecer sobre o nosso planeta, movimento da Terra, pontos cardeais, estações do ano, o que é solstício, equinócio. E olha, fica atento, você vai lá de novo, sistema solar, corpos celestes, planetas, galáxias, estrelas,
Origem e desenvolvimento, você quer dizer, história da astronomia, e aí entra no detalhe, leis de Kepler, que não tinha no nível 2. Vocês têm que saber o que são as leis de Kepler e entender como utilizá-las. É coisa muito simples. Beleza? E por fim, o nível 4. O nível 4 pega tudo. Ele encaixa ali no nível 4, basicamente, para tornar isso o nível 4, além de tudo que foi cobrado nos níveis 1, 2 e 3, você vai encontrar aqui o acréscimo da gravitação universal dentro da prova de nível 4. Pessoal, é conhecer isso, tá? Esse ano, vocês estão fazendo a Olimpíada da Astronomia para vocês conhecerem, tá? E, se possível, se Deus quiser, continuarem a fazer ao longo do ano. O ano que vem de novo, tá bem? Não é para perder a cabeça de rolar com isso aí, não. À medida do tempo que vocês forem aproximando do tempo da prova, se vocês tiverem dúvidas, algum questionamento que vocês queiram fazer, façam e me falem tudo que vocês quiserem para a gente poder tirar dúvidas aqui nesses encontros nossos, que vão ser muito poucos. Nós temos aí muito pouco tempo antes da prova, tá ok? Então, como eu disse, nós vamos tentar ver tudo isso, pelo menos o máximo possível, para a gente chegar lá e fazer uma provinha decente. Tá bem? A gente correu o risco de puxar uns medalhinhos aí. Tá bem? Uma vilole foi. Fui mal na prova. Não desanima, não. O negócio é continuar fazendo. Continuar tentando e melhorar com o tempo. Tá certo? Bom, então, esse aqui, é o aplicativo que eu gostaria que vocês instalassem nos seus celulares. Esse primeiro ali, Stellarium, mapa de estrelas. Se por acaso vocês não conseguirem instalar esse aplicativo, você tem dois outros alternativos, né? Que são o Carta Celeste, ou então esse aqui, Skyview. O Skyview, ele é nativo aí do Google, então ele instala em qualquer celular. Gasta o mínimo de recurso possível, só que ele é feio. Mas é aquele negócio, você vai olhar o céu, você não vai olhar para o celular. Então o celular não tem que ser bonito mesmo, não. Tá? Eu acho que esse Skyview aí, ele tem a versão gratuita, que essa aí ele tem a versão paga. Todos eles. Todos eles. Todos eles têm versão gratuita e paga. Não paguem. Não paguem. É a versão gratuita. Vocês vão ver que vão faltar recursos, mas o que a gente quer é a versão gratuita. Eu só quero apontar ele para o céu e me falar o que eu estou olhando. Tá bem? Nada além disso. O que é a versão paga? A versão paga vai te dar acesso à enciclopédia, acesso à enciclopédia que está associada a isso aí, e que no caso do Carta Celeste já é gratuito também. Então você tem acesso a muita informação de astronomia dentro daquele segundo ali, o Carta Celeste. O mesmo acontece no Stellarium, ok? Quando você está com o Stellarium e clica em um astro qualquer, aparece um punhado de informação a respeito dele. Vocês vão ler isso tudo? Eu espero que não, senão vocês enlouquecem. Tá? Mas pelo menos ter alguma noção a respeito de algumas coisas é bom que a gente tenha. Tranquilo? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? O Lucas aí. Beatriz, bom dia. Lucas, bom dia. Tá? Sejam bem-vindos aí no nosso grupo. Ô Cleoni. Oi. Todos vai ter esse treinamento nosso aqui, como a gente tá falando. Vai ter amanhã também? Olha, amanhã nós não temos não, porque amanhã eu tenho aula à noite. Nós vamos fazer isso um dia só durante a semana. Se vocês, escutem bem aí quem está online e quem está aqui na sala. Se vocês acharem que a gente pode fazer 2 dias na semana, a gente faz também. Só que tem um detalhe, eu não quero ser egoísta. E daqui a semana que vem começa o treinamento para a Olimpíada de História. Eu imagino que tem mais gente participando aqui na Olimpíada, você está participando, né? Então vai ter um dia de treinamento também para a Olimpíada de História. Então, o que a gente faz? Para um professor não atropelar o outro, a gente pega um dia só. Mas, se vocês acharem viável e necessário fazer 2 encontros, a gente faz. Ó, quem está online aí, eu estou pedindo que para a gente poder aprender a olhar o céu, é importante que a gente instale no celular um desses 3 aplicativos. Sugiro instalar o primeiro, que é esse aí, o Stellarium, ok? Ele é melhor,
E todos os três são gratuitos, mas o Estelário é mais cheio de informações. Então, aquilo ali, pessoal, ó, essa é a OBA. Essa é a prova da OBA. Parece ser bobagem, né? Eu coloquei ali, mas para para que vocês não cheguem aqui e fiquem perguntando na hora, não assustem. Aquilo ali é o cabeçalho da prova da OBA, é enorme, ok? E pede uma pancadaria de informação de vocês. Então, no dia da prova, pelo amor de Deus, não esqueçam de colocar nome, endereço, tá? E aqui, ó, importantíssimo, colocar esse e-mail. Lembrem-se sempre que isso que está aqui vai ser fotografado e vai ser mandado lá para a outra, ok? Então, aquelas informações precisam estar completas. Um detalhe importante, aqui em cima é de minha alçada. Eu preencho isso aqui, ó, é a correção da sua prova. E aqui embaixo vai aparecer o nome da escola, o endereço da escola, bairro, etc. Novamente, o pessoal daqui não sabe o endereço da escola. Você sabe o endereço da escola? Pois é, pelo amor de Deus, põe lá o endereço da escola. Porque aquilo ali confirma que você fez a prova aqui dentro, tá certo? Então, no dia da prova, preencha esse cabeçalho, rápido, claro, e coloquem essas informações. Então, a prova da OBA, ela tem esse cabeçalho, que pede suas informações, e aí, logo em seguida, eles sentam as questões de vocês. Então, essa aí é uma das questões da OBA. Eu disse aqui na sala, e repito, que a prova da OBA, primeiro, ela te ensina a resolver a questão. E depois, ela pede para você resolver. Ok? Isso é muito importante que vocês entendam isso. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma questão só para a gente poder ver. Veja só, tem um texto, tá certo? Aqui o texto traz todas as informações que você tem que ter. E aí, todas as informações que você tem que ter para resolver a questão. Então, ali em cima vai te dizer como resolver a questão. Lá embaixo ele vai pedir para resolver. Olha só que coisa interessante. Saca só. Essa questão ela vale um ponto. Vistos da Terra, o tempo decorrido para que planetas retornem à mesma configuração no céu é conhecido como período sinódico. Veja, ele te ensinou seu nome. Por exemplo, você vai ali fora e vai olhar a Lua. A Lua está numa fase X hoje. Daqui a tanto tempo, a Lua vai estar na mesma fase X. O intervalo de tempo que decorreu entre a fase da Lua hoje e ela repetir a mesma fase é o que ele está chamando lá de período sinódico. Tá ok? Isso é período sinódico. Então, a Lua cheia. Você viu a Lua cheia? Daqui a tantos dias vai ter a Lua cheia de novo. Aqueles tantos dias correspondem ao período sinódico da Lua. Tá bem? Então vamos lá. No esquema a seguir, fora de escala, temos em T igual a 0, Marte, M em oposição à Terra. O que é oposição à Terra? Tem que vencer essa oposição. Se você olhar para essa primeira figura aqui, ó, o que você consegue perceber? Você consegue perceber que a Terra, chamada aqui de T, está exatamente entre dois astros, o Sol e o planeta Marte. Repare, o Sol está de um lado, Marte está do lado oposto. Ou seja, você tem uma oposição. O que é uma oposição? Quando você tem dois astros em lados opostos. Um exemplo de oposição que a gente consegue ver. Você não vê a oposição de Marte, mas você vê a oposição da Lua. Alguém já reparou a Lua no dia que ela está cheia? No dia da cheia mesmo, se você observar, o Sol vai estar se pondo no oeste. E a Lua vai estar nascendo no leste. Ou seja, você vai ter a Terra de um lado o Sol, do outro lado a Lua. Isso é uma oposição. Toda vez que a Lua está na fase cheia, você tem uma oposição da Lua. Ok? Isso é uma oposição.
Só que no caso ele colocou uma posição do planeta Marte. Devido à diferença entre os dois períodos orbitais, quer dizer, o tempo que eles gastam para dar uma volta, sendo que o da Terra é mais curto, a Terra demora cerca de 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, não é isso? Marte demora 687 dias. Então, vamos lá. Uma nova posição de Marte só acontecerá cerca de 780 dias depois da primeira. Quer dizer, quando Marte, Terra e Sol exibirem essa configuração de novo, não nesse mesmo lugar, mas aqui, terão se passado 780 dias. Aí agora ele te ensina um negócio. O período sinódico pode ser calculado através dessa fórmula. Vocês estão enxergando bem a fórmula? 1 sobre S, 1 sobre P1, menos 1 sobre P2. Onde P1 e P2 são os períodos orbitais dos planetas em questão. Quer dizer, o que é o período orbital? O tempo que cada planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. E vejam que P1 é menor do que P2. Então, no caso aqui, P1 é a Terra e P2 seria o planeta Marte. Aí, como ele deu um exemplo aqui de Terra e Marte, ele colocou aqui, nessa equação, os valores para a Terra e para Marte. Então, 1 sobre S é igual a 1 sobre o período da Terra menos 1 sobre o período de Marte. Eu vou resolver isso com vocês depois. Isso vai ser igual da Terra 365 dias, o de Marte 687 dias. Quando você resolve essa conta, que isso aqui são duas frações, você descobre que o valor de S vai dar, então, 780 dias. O que é esse S? É o período que vai decorrer de tempo para que Terra, Sol e Marte estejam alinhados em oposição. Tá ok? É dessa conta aqui que ele tirou esses 780 dias que está cá em cima. Aí agora ele vai e fala para você fazer. Agora é a sua hora de fazer. Considere agora um asteroide no cinturão principal de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e de Júpiter, cujo período orbital seja de 6 anos. Assinale a opção que traz um intervalo de tempo de 2 oposições consecutivas desse asteroide. Pessoal, essa questão não parece ser difícil, mas é uma questão extremamente fácil. O que você vai fazer para resolver essa questão? Você vai exatamente repetir isso que foi feito aqui, ok? Você vai repetir isso aqui, Só que no caso, o que vai acontecer nesse caso? Que, vejam só, aqui está dia, dia e dia. Aqui nós estamos falando de um asteroide que tem um período em anos. Então nós vamos substituir nessa questão os períodos em anos. Qual é o período da Terra em ano? 1. Qual é o período do asteroide em ano? 6. Você vai fazer essa conta com 1 e 6. Beleza? Aí você vai falar assim, eu sei resolver isso aí não sabe? Quer ver como é que é fácil? Nós temos o seguinte, que 1 sobre S é igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2. Vale lembrar que agora que o P1 é o período menor. Quem será que tem período menor? O período menor, no caso, é o período da Terra, porque o período orbital da Terra é de apenas 1 ano, enquanto o período orbital do asteroide é de 6 anos. Então, automaticamente, o P1, aqui nesta expressão, se refere ao planeta Terra, cujo valor é 1 ano. Ok? E o P2, por sua vez, que tem que ser o maior, trata-se, portanto, do período do asteroide, que tem 6 anos. Beleza? Então, basta substituir esses valores nessa expressão que nós encontraremos o valor do S. Tá ok? Vamos lá então? Beleza. 1 sobre S é igual a 1 dividido sobre o período da Terra, que é 1, menos 1 dividido pelo período do asteroide, que é 6.
Para subtrair duas frações, basta que nós encontremos o mínimo múltiplo comum dos denominadores. No caso, o mínimo múltiplo comum de 6 e 1 é o próprio 6. Então, 1 sobre S é igual mínimo múltiplo comum 6. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1, 6. Menos 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1 é 1. Logo, esta expressão nos diz que 1 sobre S é igual a 5 sobre 6. Ok? Não está terminada a questão. Então, continuando os cálculos, se 1 sobre S é igual a 5 sobre 6, nós podemos fazer aqui uma multiplicação cruzada e descobrir então que S vezes 5 dá 5S. 1 vezes 6 é o próprio 6. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então nós temos que o S será 6 dividido por 5. Ora, 6 dividido por 5, se você fizer as contas corretamente, 6 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5. Sobra, portanto, 1, vírgula, acrescenta um 0, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Portanto, descobrimos agora que o valor do S é 1,2 ano. Esta é, portanto, a resposta da questão. Se observarmos as opções, veremos tratar-se aqui da opção letra B. Esta é, portanto, a resposta para essa questão da OBA. Viram como é relativamente simples? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.